Meus amigos conselheiros tutelares, é com imenso prazer que nós da TDS.com vamos darmos continuidade na apresentação do sistema SIACAD, Sistema Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente. Sempre deixando claro que o SIACAD visa contribuir com os conselhos, oferecendo um aplicativo de banco de dados imprescindível para uso no dia a dia. Também queremos dizer, para quem está vendo esse vídeo e não viu os outros, é importante que os veja todos os tutoriais anteriores e os próximos que virão, para uma compreensão e clareza do SIACAD. Queremos deixar nosso e-mail para os conselhos tutelares interessados em conhecer o sistema possam fazer contato. Também deixamos o link do nosso site e a página do nosso Face. Informamos que todos os links ficarão expostos abaixo no vídeo. O SIACAD vem com uma proposta de sistema com uma funcionalidade simples, prática e intuitiva. Nesse tutorial, nós vamos tratar a respeito do submenu núcleo familiar e do relacionamento entre seus membros, sendo eles grau de parentesco e grau de responsabilidade. Para o melhor entendimento desses itens, vamos ao sistema. Estando na página inicial de login, vamos logar. Muito bem, estando com o sistema aberto, nós vamos em Família e nós vamos em Núcleo Familiar. É assim, para que nós possamos dar uma explanação a respeito do editar relacionamento, nós vamos usar como base o núcleo familiar que nós criamos. Portanto, vamos abrir o núcleo. Aqui está a composição do núcleo familiar. Esse núcleo familiar, ele é composto de 4 pessoas, sendo uma criança, um adolescente e 2 adultos. É muito importante para o conselho ter um conhecimento da composição desse núcleo. Ou seja, não é simplesmente falar, eu tenho 4 pessoas nesse núcleo, mas também é importante o conselho tutelar saber quem são essas pessoas, qual é o grau de relacionamento entre elas e qual é o grau de responsabilidade entre elas. Para que nós possamos proceder e definir esse grau de responsabilidade e de relacionamento, nós vamos aqui nesse ícone, nesse botão, editar relacionamento. Nós vamos clicar nele. Veja que nos abriu uma tela aqui, essa pessoa que nós clicamos, dizendo o quê? Essa pessoa é a Cláudia Oliveira Sintra e ela possui 9 anos. Portanto, qual vai ser o grau de parentesco e de responsabilidade? Vai ser da Cláudia para os outros membros do núcleo. Então, por exemplo, da Cláudia em relação ao Pedro Henrique, da Cláudia em relação à Laura e da Cláudia em relação ao Carlos. A partir de agora, nós vamos editar o relacionamento da Cláudia com cada membro do núcleo familiar. Então vamos lá. Com relação ao Pedro, qual é o grau de parentesco dela? Nós vamos dizer, no nosso caso, que eles são irmão consanguíneo. Qual é o grau qual é o grau de responsabilidade que a Cláudia tem sobre o Pedro? Claro, eles são irmãos, portanto, ela não tem nenhum grau de responsabilidade sobre ele. Então, selecionamos nenhum. Da Cláudia com relação à Laura, vamos definir qual é o grau de parentesco. Nós vamos dizer que, nesse caso, a Cláudia é filha da senhora Laura. Com relação ao grau de responsabilidade, nós vamos dizer que a Cláudia não tem nenhuma responsabilidade sobre a senhora Laura. Muito bem, agora nós vamos editar com relação ao senhor Carlos. Qual é o grau de parentesco da Cláudia com relação a ele? Nós vamos dizer que ela é filha. Quanto ao grau de responsabilidade, claro, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o senhor Carlos.
Bem, pessoal, portanto, agora nós vamos salvar para conservar esse grau de relacionamento. Após salvo, nós vamos voltar e agora nós vamos editar o relacionamento com relação ao Pedro. Nós vamos editar em relacionamento. Veja que abriu em destaque o nome do Pedro. Portanto, em relação do Pedro em relação a Cláudia, qual é o grau de parentesco? Vamos dizer que eles são irmãos consanguíneos e vamos dizer que o grau de responsabilidade também é nenhum. Do Pedro com relação a Laura, o grau de parentesco, observe, pessoal, que nós temos aqui vários graus de parentesco, tudo bem? Tá? Nós vamos dizer que o Pedro é filho da senhora Laura. Com relação ao grau de responsabilidade, nós vamos dizer que é nenhum. Do Pedro com relação ao Carlos, qual é o grau de parentesco? Nós vamos dizer que o Pedro é filho do Carlos. Portanto, com relação ao grau de responsabilidade, nós vamos dizer que é nenhum. Agora nós vamos salvar. Portanto, nós vamos voltar. Agora nós vamos editar o grau de relacionamento da senhora Laura com relação aos outros membros da família. Vamos no ícone editar relacionamento e vamos editar o grau de parentesco e de responsabilidade da senhora Laura com relação a Cláudia, de 9 anos. Grau de parentesco, vamos dizer que ela é mãe. Grau de responsabilidade, vamos dizer que ela é guardiã. Da senhora Laura em relação ao Pedro, de 13 anos. Vamos dizer que ela é mãe com relação ao grau de parentesco e com relação ao grau de responsabilidade, ela é guardiã. Da senhora Laura em relação ao Carlos de Oliveira. Grau de parentesco, vamos dizer que eles são cônjuge. E grau de responsabilidade nenhum. Vamos salvar e vamos voltar. Agora vamos dizer do senhor Carlos de Oliveira com relação aos outros membros. Assim sendo, vamos no ícone editar relacionamento e vamos dizer qual o grau de responsabilidade e de parentesco do senhor Carlos com relação a Cláudia, de 9 anos. Grau de parentesco, vamos dizer que ele é pai. Grau de responsabilidade, que ele é guardião. Do senhor Carlos em relação ao Pedro Henrique, de 13 anos. Grau de parentesco, que ele é pai. Grau de responsabilidade, guardião. Do senhor Carlos em relação à senhora Laura. Grau de parentesco, vamos dizer que eles são cônjuge. Grau de responsabilidade nenhum. Assim sendo, vamos salvar e vamos voltar. Muito bem, pessoal. Agora nós temos já definido o relacionamento com relação a grau de parentesco e grau de responsabilidade. Veja que aqui a Cláudia já se encontra com a definição pronta. E a mesma coisa vai acontecer com todos os outros. Relacionado ao Pedro, já estão definidos. Com relação à senhora Laura, já estão definidos. E também com relação ao Sr. Carlos, já estão definidos. Portanto, este é o editar relacionamento do núcleo familiar. Mais uma vez, queremos deixar nosso e-mail para os conselhos tutelares interessados em conhecer o sistema possam fazer contato. Também deixamos o link do nosso site e da nossa página do Face, informando que todos os links ficarão expostos abaixo no vídeo. A todos um grande abraço e até o próximo tutorial.